Olá, paz seja convosco, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. Bem, e na nossa devocional de oração de hoje nós vamos meditar em uma palavra tremenda da parte do Senhor, um ensinamento maravilhoso. E eu gostaria de acompanhar com você nesta ilustração. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne
verdadeiramente a comida, e o meu sangue verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Que ensinamento extraordinário, não é verdade? Bem, dentre todas as coisas que nós aprendemos nesta mensagem, eu gostaria de focar em apenas uma delas hoje. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus verdadeiramente é o pão que sacia a fome. É o sangue que sacia a sede da humanidade. Deus um dia disse através do profeta que ele enviaria sobre a terra uma fome que não seria de pão e uma sede que não seria de água. E verdadeiramente esses dias chegaram. Bem, naquele seu discurso, Jesus disse algumas coisas tremendas para aquelas pessoas, e uma dessas coisas era que ele era o pão vivo que desceu do céu para eles. Mas eles tinham muita dificuldade de compreender. Por quê? Porque eles só viam Jesus com os olhos carnais, com os olhos que só conseguem ver o que está externo. E vendo o que está externo, olhando para Jesus, eles apenas viam o filho do carpinteiro José e da dona de casa Maria. E eles ali estavam muito conflitos, confusos entre si mesmos. Eles questionavam a autoridade de Jesus, eles questionavam como Jesus poderia ser o Filho de Deus se eles o viram crescer. Mas você observa que não eram pessoas que estavam passando, que estavam questionando isso. Eram pessoas que estavam na multidão. E nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias está igualzinho. As igrejas estão lotadas de pessoas. Estão lotadas de pessoas cheias de dúvidas. Pessoas que até hoje questionam quem realmente Jesus é. Estão cheias de pessoas que só gostam de Jesus ou só creem nele quando alguma coisa de extraordinária acontece em sua vida. Aí reconhecem que foi Deus que operou. Mas
aquelas pessoas que não têm as orações atendidas, aquelas pessoas que o milagre não aconteceu como ela esperava, aí logo começam a questionar Jesus. Uma outra coisa muito séria que aconteceu é que algumas pessoas se levantaram e disseram assim, esse discurso é muito duro, quando Jesus começou a apertar eles ali, e eles disseram, quem é que pode suportar? Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês também não querem ir embora com eles, não? Porque um monte deles foram embora. E aí Pedro diz, mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nós cremos que o Senhor é o Cristo, por tudo que o Senhor nos tem ensinado. Você está nessa condição de Pedro, dizendo que só Jesus é o Cristo e para onde que você vai? Você não vai lugar algum, seu lugar é ali com o Senhor? Ou você está no meio daquela multidão confusa, incrédula, querendo abandonar o Senhor? Sabe o que é mais interessante ainda? É que Jesus olha para os discípulos e disse, olha, eu não escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Meu Deus, quem é que quer estar na igreja? Quem é que quer estar com Jesus e quer ouvir de Jesus essa expressão? Você está na igreja, mas você é um diabo. Irmão, olha, sabe por que eu disse que isso é sério? Porque Jesus não disse isso para uma daquelas pessoas que estavam seguindo ele distante. Jesus disse isso para uma pessoa que estava perto dele. Cuidado, para que esse diabo não esteja sendo você. Cuidado, para que você não esteja tão próximo de Jesus, mas você esteja incrédulo. Eu entendo que o diabo aí é aquele que não crê no Senhor, que está perto, que quer se alimentar das maravilhas de Deus, como Judas fez, mas que o seu coração, na verdade, não está na obra, está apenas nas coisas que Jesus pode proporcionar. Se você estiver fazendo isso, você está sendo esse diabo. Cuidado, para que você não esteja tão próximo, só querendo se aproveitar daquilo que o Evangelho pode proporcionar. Porque, na verdade, o Evangelho de Jesus nos proporciona coisas tremendas. Naquele diálogo, os seguidores de Jesus questionaram, mas o que é que o Senhor pode nos dar? Que sinal o Senhor pode nos dar? Porque Moisés deu sinal ao povo de Israel no deserto. Aí Jesus disse, olha, na verdade eu digo para vocês que o sinal que Moisés deu, a saber, o maná, ele veio de Deus. Foi Deus quem fez aquilo. Só que aquele sinal que Moisés pôde dar saciou a fome daquelas pessoas, mas depois eles morreram, eles pereceram. Mas eu sou o maná que desceu do céu, o pão vivo. E eu digo para vocês que aquele que se alimentar de mim jamais terá fome novamente, jamais terá sede novamente. Meu irmão, você tem se alimentado deste maná? Você tem bebido deste sangue, deste vinho aí, deste sangue representativo de Jesus? Jesus disse que aquele que comer deste maná está fazendo a vontade de Deus. Eles questionaram, né? O que é que a gente pode fazer para fazer a vontade de Deus? Ele disse, creia naquele que Deus enviou, a saber, creia em mim, disse o Senhor. Creia no Senhor de todo o seu coração. Uma outra coisa importante que Jesus disse nesse diálogo aí que vale a pena ressaltar, ele falou o seguinte, olha, vocês têm se preocupado em trabalhar, mas vocês devem se preocupar em trabalhar para um trabalho que não perece, porque o trabalho de vocês perece. O que Jesus quer dizer com isso? Lembra daquela história, daquela conversa de Jesus de buscar primeiro o reino de Deus? Muito bem. A gente tem estado tão preocupados com o nosso trabalho.
atualmente. E deve estar sim. Você deve ser comprometido. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos servir ao nosso patrão como se estivesse servindo ao Senhor. Só que o que a gente não pode é estar incrédulo e colocar o trabalho secular acima do nosso trabalho a Deus. Certo? O que acontece? O governo federal ia dar R$200 para as pessoas se alimentarem. Aí eles conversaram lá entre si e acharam melhor 600. E quantos brasileiros estão enfrentando filas e filas para retirar esses R$600? Às vezes dormem até em frente à Caixa Econômica. E eu reconheço e vejo a importância desses R$600. Só que o que a palavra nos diz é que a mesma coisa que a gente faz para buscar o pão material, a gente precisa fazer para buscar o espiritual. A gente precisa ter essa mesma fome, essa mesma sede quando se refere à palavra de Deus, e eu não vejo isso em todo canto. Eu vejo tantas pessoas fazerem de tudo. Às vezes ela não dorme, às vezes não come, passa de horário de comer, passa de horário de dormir, tudo para fazer tudo bonitinho. Quando se fala nesse dinheiro, quando se fala nesse tipo de trabalho aqui secular. Mas quando é o trabalho de Deus, nunca tem tempo, nunca consegue, não consegue passar uma noite, tem que dormir na hora certa, vai falar em vigília, vigília eu não aguento. Meu Deus! Precisamos nos alimentarmos da palavra, precisamos nos alimentarmos e bebermos desta água, deste sangue, deste cálice que é o Senhor. Jesus disse para aquelas pessoas que ele era o pão vivo e que aquele que não comesse da carne, que era ele, que ele se entregaria, não teria parte no reino dos céus. Aquele que não bebesse do seu sangue, que ele derramaria, não teria parte no reino dos céus. Meus irmãos, guarde essa palavra em vossos corações. Pratique esta palavra. Por favor, dê crédito ao que eu estou dizendo para vocês. E Deus honrará e abençoará vocês. Vamos orar. Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus, neste momento eu me coloco na Tua presença como servo do Senhor. E peço ao Senhor a Tua bênção, ó Deus, sobre a Tua igreja. Peço a Tua bênção, ó Pai, sobre a humanidade, Senhor. Te peço que o Senhor tenha misericórdia dos nossos dias, ó Pai. Que temos nos preocupado tanto com o alimento, com o medo de o alimento faltar, Senhor. Mas nem todos nós temos nos preocupado da mesma forma com o alimento que vem do Senhor, pois o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e quantos têm rejeitado este pão? Quantos têm rejeitado se alimentar deste alimento que é o Senhor? Ó Deus, quantos, ó Pai, não têm bebido do Teu sangue, não têm saciado a Tua sede? Ó Senhor eterno, tem misericórdia de nós, ó Deus, da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Tem misericórdia daquilo que temos feito que não tem Te agradado. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós e que o Teu amor e a Tua misericórdia sejam maiores do que as nossas iniquidades. Que o Senhor nos olhe não com o Teu olhar santo, pois seremos consumidos, mas que o Senhor nos olhe com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua bondade. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, eu Te louvo, eu Te exalto e Te agradeço, Pai. Amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Coloque a sua mão assim no seu coração neste momento. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre.
Amém. Fique na paz do Mestre, tenha um excelente dia e eu espero você no próximo domingo às 9 horas da manhã para finalizarmos o estudo da nossa fabulosa segunda carta do apóstolo Pedro. Tchau!